Vamos abrir a palavra lá em Hebreus 12. Toma. Obrigada, pastor. Hebreus 12 é a palavra do tema do nosso relógio de oração. Hebreus 12, do 1 ao 3. Todos acharam? Amém? E a palavra diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Pode se assentar. Irmãos, todos nós um dia tivemos um encontro com Cristo. Ou ainda no berço, no seio familiar, a gente ouviu falar de Jesus e começa a se relacionar com Ele. Ou num determinado momento da nossa caminhada, nossa trajetória de vida, a gente se depara com Cristo. E o que exatamente o Senhor vem nos propor? Em nos revelar a Cristo. Eu sempre fui católica. Então, eu era católica, da religião católica. De repente, eu encontro com Cristo. Aí eu mudo de religião. Agora eu sou evangélica. E, de um modo natural e ignorante, eu comecei a me relacionar com a religião. Quando eu era católica, eu fazia assim, assim, assado. Agora que eu sou evangélica, eu vou fazer assim, assim, assado. Porque a gente observa os padrões, né, de quem está na igreja, o modo de se vestir, o modo de se falar, o que beber já não bebe mais, que fumava já não fuma mais. E a gente muda todo um aspecto exterior. Ô pastor, dá para colocar um fundinho? Um fundinho para acalmar o meu espírito aqui. É um tangedor em nome de Jesus. Aí a gente vai se relacionando com o exterior. A gente vai mudando todo esse aspecto exterior. Mas essa é a proposta de Cristo ser revelado para nós. De Cristo vir revelar um Deus que é Pai, que me ama e que te ama e que tem um plano para a nossa vida. Esse é o propósito? A gente agora não ser mais de uma religião que não agrade a Deus e agora estamos numa religião que Ele gosta? Não. Não é só para eu me tornar evangélica. Não é só para eu agora mudar de religião. O Senhor vem nos propor mudanças. Mudança de comportamento. O Senhor nos propõe essas mudanças. Por quê? Porque há um propósito. Há um propósito para cada um de nós, no chamado que o Senhor nos fez. Abre a palavra lá em Romanos 8. Romanos 8, verso 28 ao 30. E está escrito assim, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Nós temos um chamado em Deus, e é um chamado de paternidade. Porque quando a gente reconhece Jesus como filho e aceitamos a paternidade, nós nos tornamos irmãos. Nós somos, a partir dali, enxertados nele e recebemos a adoção de filhos. Ou seja, eu não fui chamada só para mudar de religião. Eu fui chamada para ter um relacionamento com o meu Deus, que é o meu Pai. Abre comigo a palavra lá em Salmo 139. Salmo 139, nós vamos ler do 1 ao 16. A palavra diz assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento, cerca o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta, que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, ai, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém. Você já entendeu que está aqui hoje, nessa quarta-feira, não é só um dia de eu ir na igreja, porque agora eu sou evangélico? Mudar o seu comportamento não é só por aparência, porque as pessoas estão vendo. É porque nós temos um chamado e um propósito em Deus. E Ele deseja se revelar para mim e para você com paternidade. Quem que me formou no ventre da minha mãe? Quem que escreveu os meus dias? Quem que me sonda e me conhece? Quem sabe o que eu penso, o que eu sinto? Até aquilo que eu mesmo não penso e não sinto, que está no oculto, no subconsciente. Sabe aquelas coisas que estão ocultas de você, que você esconde de você mesmo? Até essas aí Deus sabe. Ele sabe tudo.
Ele me conhece e te conhece. E o chamado que a gente tem nele para uma nova vida é chamado de caminho. Lá em João 14. Pode abrir lá em João 14. João 14, Evangelho de João 14, verso 6. Quem for achando vai dizendo amém. Aleluia. E disse-lhe Jesus, 14, verso 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pode voltar um pouquinho lá no texto principal. No Hebreus 12. Eu sou o caminho. Caminho. Então eu tenho um pai. Agora a gente já não é mais solto no mundo. A gente está aqui todos como irmãos. Quando a gente chega e fala, Pai, Senhor, irmão, isso não pode ser em vão. É irmão mesmo. Porque a gente tem o mesmo Pai, através de Cristo. E Jesus disse que Ele é o caminho que leva ao Pai. Ele é o caminho que leva ao Pai. E não é coincidência que o apóstolo aqui, quando ele escreve essa carta, ele usa uma alegoria. Ele fala de corrida, de carreira. Pois nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Testemunhas, essa que ele está falando aqui, está bem explicada no Hebreus 11. Leiam Hebreus 11, para vocês entenderem o que eles estão falando aqui no começo de Hebreus 12. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Testemunhas. Tantos e tantos homens que caminharam na fé. Se a gente olhar para o Velho Testamento, a gente vai ver atitudes concretas de fé. De pessoas que se lançaram para viver o sobrenatural de Deus e numa extrema obediência ao Senhor. Aí o apóstolo começa a escrever nessa carta, não começa não, né? Ele já estava no meados da carta ali, quando ele fala, então, portanto, nós também, que estamos cercados dessa tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. Essa escrita correr, ela está falando não de sair correndo estrambelhado, mas está falando de começar um trajeto e um percurso sem vagarosidade. Não está mais carregando o peso do passado, porque é isso que a gente precisa deixar, os embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeia. Tem como eu começar uma corrida, vamos falar no modo natural, quem vai correr uma maratona, uma São Silvestre, tem como eu correr uma corrida carregando uma mala de viagem? Todo mundo foi, você está lá, com a bagagem do passado. Quando não, você está assim, ó. Não dá para começar uma vida com Cristo carregando bagagem do passado. Embaraços, coisas. É para você correr. Aí você está embaraçado, com bagagem do passado. É para sair correndo de qualquer jeito? Não é para sair correndo de qualquer jeito. Irmãos, a nossa palavra do mês, de 2 meses atrás, estava falando das armaduras. Não é para correr esse caminho com Cristo de qualquer jeito. Existe uma preparação para esse caminho. As armaduras. Nós precisamos estar preparados nesse caminho. Ou seja, para começar esse caminho com Cristo, eu não posso começar na emoção. Ai, que lindo esse apelo. Vou lá aceitar Jesus. Gente, sem brincadeira. Eu já vi gente aceitando Jesus umas 10 vezes no mesmo culto, assim. Na mesma semana. Toda vez que tinha um apelo, o cidadão saia do lugar, vem aceitar Jesus. Eu falei, meu Deus, mas o que está acontecendo? Não aceitou semana passada, não? É gente que não se compromete. É gente que começa a corrida
com as bagagens, chega um determinado, não aguenta, lá, mete o pé na bagagem, mete o pé em tudo, fala, não vou correr mais nada. Não aguenta. Não aguenta correr. Existe uma preparação para percorrer esse caminho com o Senhor. Nós precisamos estar atentos a isso que a gente começou a fazer. Você começou a fazer, senão você não estava aqui. A gente começou a percorrer esse caminho. A gente está nesse caminho. E sabe que é um detalhe bem interessante que ele fala aqui? Corramos com paciência. Corramos com paciência. Eu falei, é para correr, é para ficar com paciência? Como é que negócio que é esse? Planejamento. Paciência. Ou seja, nesse trajeto que a gente vai começar com Cristo, porque essa corrida está falando sobre isso, sobre um percurso, né? Eu sou o caminho, então eu vou entrar num caminho. Depois que eu entrar nesse caminho, eu vou ficar parado olhando para o caminho? Olha que caminho bonito, nossa, que caminho lindo, nossa, que caminho maravilhoso. Não é para ficar olhando para o caminho, nem analisando o caminho, nem tirando selfie no caminho. Estou no caminho, cheguei no culto. Não é para ficar fazendo graça no caminho. É para percorrer o caminho. Ninguém entra num caminho para ficar parado, não é verdade? Você quer chegar? Eu quero chegar. Aí a gente começa o quê? É a corrida do caminho, não é para ficar vagaroso, porque é isso que a palavra está dizendo. Então eu vou começar a correr. Quando a gente vai correr, existe preparação. O modo natural tem uma preparação. Se você quiser correr uma maratona, você tem que se preparar com no mínimo 6 meses antes, tá? No mínimo. No mínimo 6 meses antes de preparação. Então você tem que ser aquela pessoa que se levanta de manhã, se alonga, põe tua roupinha de academia, de ginástica e você vai, ó, para a estrada. Você vai fazer pelo menos 1 horinha por dia. 1 horinha. Você vai ter que começar a se preparar para essa corrida. Né? Porque, afinal de contas, uma maratona são 42 quilômetros. E se você quiser só participar da maratona, beleza, você não tem a preocupação de primeiro, segundo ou terceiro lugar. Você só quer participar para dizer assim, não, consegui, fiz, realizei. Mas se você ainda quiser uma posição boa, você ainda vai ter que se preparar um pouco mais. Eu, quando estava na escola, eu acho que eu devia ter uns 12 anos, tinha um professor de educação física, chamado Mauri. E o nosso professor, ele era meio manguaceiro. Então, o dia que o professor estava de ressaca, ele mandava nós correr. Ai, que sufoco, que aflição, que angústia. Ele acabava com a expectativa da aula de educação física, porque a gente queria o quê? Ficar correndo atrás de bola. Eu, Jaqueline, eu não queria fazer era nada. Eu queria ficar sentada vendo os outros jogar e dando risada, porque eu detestava me mexer, fazer alguma coisa. O dia que o professor Amauri estava meio ressaqueado, ele botava todo mundo para correr em volta da quadra. Não vamos correr, vamos se preparar. Eu falava, se preparar para quê? Isso me fazia nós ficar correndo 45 minutos em volta daquela quadra. Gente, por Deus. Não era brincadeira. Não é brincadeira aquilo ali. Até o dia que chegou a tal da corrida. Era uma corrida na orla da praia. Ai, como que a Jaqueline chegou para a corrida? De chinelo. De bermuda de praia, de regata. Bem tranquila. Pensei, dá nada. Daqui ali, rapidinho. Gente, saí num gás. Quem olhava pensava, essa daí vai correr, vai ganhar, né? Vai ser o primeiro lugar. Gente, não corri 3 minutos naquele pique. Comecei a fadigar, cansar, parei, falei, que correr nada, vou sentar na beira da praia. Abandonei, fui lá para a beira da praia. Era corrida na orla da praia, falei, que vou correr nada aqui, não vou ganhar nada com isso. Desanimei, fadiguei, cansei, parei, desisti. Por quê? Porque eu não me preparei para aquilo ali. Me preparei para nada daquilo, levei tudo na brincadeira. Foi tudo na brincadeira. Tava no treinamento, tava de má vontade, porque eu queria estar assistindo e os outros lá se lascando e eu queria estar sentada. Não me preparei para nada. Chega no dia, eu vou como? Parecendo a turista, de chinelo, de bermuda e de regata. Gente, tinha alguma condição de eu chegar em algum lugar naquela corrida? Não. Tem condição de eu e você concluir a nossa carreira com Cristo se a gente for de qualquer jeito? Corramos com paciência. Opa, o que é paciência?
Paciência. No âmbito religioso, está ligada com a compreensão da perseverança na fé. Opa, nós estamos rodeados do quê? De uma tão grande nuvem de testemunhas. E testemunha de quê? De fé. 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 E também é um fruto do Espírito. Oi? É um fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5:22. Característica de quem é longânimo. Longânimo. Vamos abrir lá. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, é só voltar um pouquinho assim para trás de Hebreus. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja, a longanimidade. O que é a longanimidade? Longanimidade é a paciência extrema para suportar ofensas, injúrias e até os próprios sofrimentos. Os próprios sofrimentos. É para correr de qualquer jeito? É para correr com a paciência. E o que é a paciência mesmo? É a longanimidade, que é um fruto do Espírito. Não vai concluir quem não tiver no Espírito. Quem estiver agindo por impulso de emoção e vontade da carne, para se mostrar para alguém, para dizer que pode, que mudou, que faz, que acontece, que é o pregador, que é o cantor, que é isso, que é aquilo, não vai longe. Tem que ser um fruto do Espírito. Por que é tão necessário esse fruto do Espírito? A paciência. Pô, não podia ser outra coisa, né? Corramos com paciência. Se você olhar ao primeiro instante, pode até parecer contraditório. Corramos com paciência. É um percurso que você vai ter que planejar para começar. E você vai ter que ter paciência. Paciência. Eu vou ler de novo o que é paciência, tá? Paciência. No âmbito religioso está ligada com a compreensão e a perseverança na fé. Envolve sofrimento, espera, resistência e tem que ser uma escolha voluntária, sem reclamar. Aquele que é paciente e está num percurso, ele não reclama. Uma característica daquele que está percorrendo e não tem a paciência, não tem o fruto do Espírito, é reclamão. Ansiedade? Ansiedade também. Porque é o oposto de paciência. Aquele que é ansioso, ele não vai conseguir exercitar esse fruto na hora que vinham as circunstâncias. Irmão, porque se eu imagino que eu estou num caminho, né? Estou ali na minha caminhadinha, eu comecei a minha caminhada, eu acho que tenho uns 16 anos. E eu estou ali, né? Naquela corridinha e tal. De repente, estou naquela corridinha, vem uma circunstância. A gente está caminhando com Cristo, aprendendo de Cristo, orando, buscando, tendo a revelação, buscando quem Ele é, buscando conhecimento, crescendo na graça e no conhecimento dEle. E circunstâncias adversas acontecem com todo mundo e quase que o tempo todo. É ou não é? Mas muitas e muitas situações vão aparecer para roubar a nossa atenção nesse percurso. E não é à toa que está escrito ali, que o apóstolo Paulo ele fala, deixe os embaraços, deixe esses pesos que vocês carregam, deixe esses pesos, porque vocês não vão concluir. A gente está correndo, está na caminhada, vai acontecer uma situação contrária? Vai acontecer. Se você não tiver o fruto do Espírito, que é a paciência, a longanimidade, você vai meter os pés pelas mãos. Vai fazer do jeito que você quer. Você vai dar o jeitinho brasileiro. Sabe o jeitinho brasileiro? A gambiarra. Que eu vou dar um jeitinho, eu vou resolver, eu vou fazer. Não, peraí, eu vou fazer um negocinho aqui que vai dar certo. Eu vou pegar um atalho, vou burlar o sistema, vou cortar o caminho. Não funciona. Você não é paciente. Você está aqui, fazendo aquilo lá que Jesus falou dos hipócritas. Você está interpretando um papel. A aparência pode ser de crente, mas na hora dos frutos, pelos frutos vocês conhecerão.
E na hora do fruto da paciência? E na hora de você suportar a adversidade? Na hora de você suportar o dia mal? O que você faz? Se humilha e espera. Se humilha e espera. Se a gente tiver um pouco de sanidade, a gente se humilha e espera. Porque afinal de contas a gente decidiu viver esse propósito para quê? Se não for para sofrer a transformação de Cristo, não tem porquê você estar aqui. Não tem motivo. Não tem. Se for só para viver uma vida de aparência, para dizer para os outros que é crente, gente, eu vou te dizer, não adianta, não vai adiantar, porque naquele grande dia ele vai dizer, ó, se afasta de mim, porque eu não te conheço. Você ainda pratica iniquidade. Você não deixou eu provocar em você as mudanças e alterações. Você não se sujeitou, palavra do nosso mês passado, sujeitai-vos, pois, a Deus. Deixa Ele provocar em você uma mudança. Deixa Ele provocar na sua vida uma mudança de trajeto. Ele está chamando para percorrer um caminho. E Ele vai mudar. Gente, eu não conheci alguém até hoje que veio para Cristo e não foi confrontado. Se você está vivendo esse evangelho onde está tudo do mesmo jeito, você tem uma grande chance de ser um fariseu. Você tem aparência de crente, mas você não é. Você fala que crê em Deus, que serve a Deus, mas você ainda faz a tua vontade. E na hora que o bicho pega, você vai procurar dar o jeitinho brasileiro. A nação brasileira é conhecida por isso aí, porque não é à toa que tem esse ditado, um jeitinho brasileiro, porque o brasileiro é conhecido pela gambiarra, pelo atalho, por vamos dar um jeitinho. Não dá para dar jeitinho. Tem que ser de verdade. Tem que ser verdadeiro. Tem que estar nesse caminho com verdade, porque aquele que não é verdadeiro no caminho não suporta o caminho. Irmãos, eu quero percorrer esse caminho, eu preciso entrar nesse céu, gente. Eu preciso entrar nesse céu, eu preciso entrar no céu. Eu não quero percorrer todo esse caminho e chegar naquele dia e falar, escuta aqui, passa fora, eu não te conheço. Eu não quero viver uma vida de aparência. E eu vivi uma vida de aparência. Eu fui essa pessoa que vive na igreja há muitos anos com a aparência de crente. Eu fazia tudo na igreja. Tudo. Da porta até no altar, que você mandasse fazer, eu ia fazer. Meio aborrecido, meio contrariado. Mas eu fazia tudo. Mas era só aparência. Nunca tinha tido um encontro verdadeiro. E nunca tinha deixado Deus mudar a minha vida. Até o dia que a minha vida estava tudo estrupiada, tudo arrebentada. E eu falei para Deus, dirigindo no meu carro, chorando aos prantos. Eu abri a minha boca e fiz um voto com Deus. E eu sempre fui aquele tipo de pessoa que as pessoas, meu marido falava assim para mim, vamos para o monte orar, vamos fazer jejum. Eu falei, que jejum? Vou nada, vai você. Vai para o monte orar, vou nada, vou me enfiar meio de mato, vai você. Vamos se consagrar, não vou, vai você. Gente, você acha que eu ficava me enfiando em propósitos? Era ruim, hein? É ruim. Depois aqui, se eu falar, vou ter que cumprir, não vou fazer nada. Vou ficar bem quietinha aqui, curtindo a minha religiosidade. Até o dia que eu entendi que tudo aquilo ali, aquela tempestade vendaval que estava na minha volta, era a responsabilidade minha. Porque eu não quis me comprometer com o chamado que eu tinha para esse caminho. Eu sempre soube que eu tinha um chamado para a palavra. E eu sempre falei para Deus, chama outro, porque eu não vou fazer. Sem medo. Loucura pura. Não vou fazer. Eu não, que ficar enfiado em igreja, palavra, que nada. Eu quero saber disso aí, não. Aí quando chega que vem chorando. É chorando mesmo, é chorando porque é só Deus. É chorando porque é só Deus. Meu irmão, para eu fazer o propósito de Deus, eu tenho que deixar os meus embaraços. Eu tenho que deixar o pecado. Eu tenho que deixar a minha vontade. Eu tenho que deixar Ele fazer. E eu fui aquela que viveu da aparência. Até o dia que eu fiz o voto com Deus no meu carro. Eu chorando. Eu falei, eu abri a minha boca com a certeza daquilo que eu ia falar. E que Deus estava ouvindo. Eu falei, Deus, se o Senhor mudar o meu casamento, eu vou dedicar, presta atenção no que eu falei, a minha vida a ajudar a família dos outros. Chorando.
mas chorando aos berros, chorando. Porque a minha ficha caiu. Eu falei, essa coisa toda é responsabilidade minha. Eu não quis o compromisso. Eu dei espaço para o diabo entrar e arrebentar com muita coisa na minha família. Quando eu fiz aquele voto, foi questão de tempo. Eu comecei a ver assim, sabe? Um monte de mudanças acontecendo. E eu não falei aquilo em vão, eu não falei aquilo à toa, eu não falei pela emoção do momento, eu tinha plena consciência do que eu estava falando. Eu estava ali, depois de muitos anos na igreja, de verdade me entregando. Porque no dia que me chamaram lá, vem entregar sua vida para Jesus, eu vim que nem uma palhaça. Palhaçada, vim que nem uma palhaça. Voto de tolo. Porque eu não entreguei minha vida para Jesus aquele dia. Eu fiz só encenação para os outros ver. Aquele dia no meu carro eu entreguei minha vida. Eu falei, Deus, se o Senhor restaurar meu casamento, eu vou dedicar a minha vida para ajudar a família dos outros. E engoli aquilo seco, e as lágrimas já foram embora, porque já veio o peso daquilo que eu tinha falado. Falei, Jesus, agora vai. Gente, eu acho que deu uns 3 meses depois. Estou arrumando minhas malas para vir para cá. Quando você entrega para Jesus, você entregou. Vai ser do jeito dele. E um dia eu entreguei e falei, faz, eu não quero mais controlar mais nada, deu tudo errado do meu jeito. Faz do teu jeito, Deus, eu quero percorrer esse caminho do teu jeito. Ai, Deus fez. Ai, Jesus, ele fez. Ai, ele foi movendo, ele foi falando, ele foi usando um, ele foi usando o outro, ele foi sinalizando. Eu falei, meu Deus, que loucura. E eu ia fazer o quê? Gente, eu tentei fazer de boba, eu fingi que eu não estava entendendo. Não é comigo. Mas não dava mais. Eu sabia bem o voto que eu tinha feito. Eu sabia bem que Deus tinha ouvido. E que todos aqueles sinais era Deus falando comigo. Eu decidi deixar Deus conduzir a minha vida. Eu já não conduzo mais. Eu não posso mais, eu não quero mais. Gente, eu tenho vontade? Tenho. Com as meninas lá em Jerusalém, eu procuro ser o mais transparente possível. Por quê? Para elas não pensar que eu tenho alguns superpoderes e que aquilo ali para mim é mamão com açúcar. É difícil para elas levantar cedo? É para mim também. É para mim também. É difícil você comer marmita todo dia e você não escolher o que você vai comer? É para mim também. É para mim também. É difícil ter as tarefas na hora que você está pregado de canseira, que você queria tirar um cochilo, ver um filme, comer uma pipoca? É para elas, é para mim também. Tem dia que dá vontade de sair correndo e gritando? Tem dias também. Tem dia, gente. Tem dia que a luta tanto você fala, cara, eu vou sair correndo. Ai, não vou dar conta. Tem também. Mas eu tenho a plena certeza e convicção de quem me chamou. Eu tenho plena certeza e convicção de quem me direcionou para esse caminho. Vou fingir agora que não estou entendendo e vou voltar para trás? Não sou louca. A loucura já passou. Já foi embora essa fase. Não dá mais para se fingir de bobo. Eu sei quem me chamou para esse caminho. Tem dias que vai doer, tem dias que vai doer. Tem dias que você quer fazer a tua vontade. Tem dias que você quer fazer. Talvez eu não quero. Mas é preciso. É preciso. Irmãos, quando a gente fala de estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, você entende que a sua vida pode ser o testemunho para a vida de alguém também? Outro dia eu estava vendo o testemunho do irmão Anderson que ele deu ali no altar. E aquilo me edificou muito. Quando eu escuto o testemunho da Eliane, aquilo me edifica. Quando eu escuto o testemunho dos irmãos, aquilo me edifica muito. Muito. O irmão Anderson falava ali, que ele questionou Deus, falou, nossa, mas eu tenho capacidade, eu podia ter um emprego melhor, assim, assado e tal. E Deus mandou ele fazer o quê? Vender pão. Vai levar o pão. Vai levar o pão. É na simplicidade e na humildade. Mas não é só vender o pão. Ele é um evangelista. E enquanto ele sai ali gemendo, chorando e semeando, Deus está usando. E uma hora ele vai voltar colhendo os frutos. E tem dia que ele vem aqui e fala dos frutos que ele colhe. Daquilo que ele foi levando, gemendo e chorando. Das pessoas que ele evangelizou, que recebeu a palavra. A gente não tem como dimensionar
o impacto do nosso testemunho na vida dos outros. Irmãos, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos. Não só na Bíblia. Na Bíblia tem muitos. Mas é só olhar um para os outros. É só você olhar quem está perseverando também, quem não desistiu também, quem está gemendo e chorando e está indo também no caminho. É necessário percorrer esse caminho. Gemendo e chorando? Tem dias que vai ser gemendo e chorando. Mas a gente tem que percorrer esse caminho. E o que o apóstolo Paulo ele fala ali no... Deixa eu achar aqui que o meu perdeu. Ele fala assim, ali no verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pela alegria que estava proposta, suportou a cruz. Ele manda a gente olhar para Cristo. Que nos amou de tal maneira. De tal maneira. Um amor que a gente não é merecedor. Porque na primeira coisa que dá errado, a gente olha para Deus e fala: por que você não está me vendo, Deus? Não está me enxergando, não? Primeira coisa que a gente faz quando alguma coisa dá errado, quando a gente não tem a maturidade ainda, a gente olha para Deus e dá uma questionada. Está me vendo, não? Esqueceu de mim? Chora, reclama, murmura. A gente precisa ir para essa caminhada, olhando os irmãos que estão perseverando na fé. Mas e se o irmão cair? Eu vou cair também? Não. Eu tenho que olhar para Cristo. Tem alguém na sua vida que é um referencial? Tem alguém que você olha e você vê que está olhando para Cristo? Tem que ter. Tem dia que eu acordo e penso: ai, Jesus. É brincadeira, né? Eu pisquei só, esse telefone já despertou. Aí tem dias que é 5:pouco da manhã, a pastora manda uma mensagem: gente, essa mulher não dorme. Essa mulher não dorme, gente, 5:30 da manhã ela está mandando mensagem. Falei: gente, você acha que você está acordando muito cedo? Está acordada há mais tempo. Gente, a gente tem que olhar para a vida dos outros. Tem que olhar porque tem de bom. Tem que olhar. E se agarrar nessas pequenas coisinhas. Que vai fazer a gente percorrer o nosso caminho também. A gente precisa olhar uns pelos outros pelo bom testemunho e se agarrar para ir para frente. Para completar a nossa carreira e nosso caminho. A gente precisa olhar para Deus, para Jesus, para o sacrifício. A gente precisa olhar. A gente precisa olhar para Jesus. Para a gente concluir o nosso caminho. Abra comigo a palavra lá em Filipenses 2. Filipenses 2. A gente vai ler do 5 ao 11. A palavra diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Esse é o nosso referencial. Jesus, Ele veio
Ele sabe o que é acordar cedo também. Ele sabe o que é não comer nos horários certos. Ele sabe bem das nossas aflições. Ele sabe bem. Ele esteve aqui em forma de homem. Ele sentiu a dor do homem. Ele sabe muito bem o que está na nossa pele. E mesmo sendo Deus, não teve como usurpação se elevar. Não, eu sou Jesus. Tapete vermelho aí, que eu posso. Antes a si mesmo se humilhou. Sabe o que isso me lembra? Aquilo que Jesus disse para os discípulos: quem quiser vir após mim, olha, eu estou aqui nesse caminho, porque eu sou o caminho. E se vocês quiserem vir atrás de mim, vocês vão ter que negar a si mesmo. Vão ter que tomar a sua cruz. Responsabilidade. Cruz é responsabilidade. E vocês vão ter que me seguir. Se você quiser vir após mim, você vai ter que negar a sua vontade. Essa também é uma característica de quem está no caminho. Você vai negando a sua própria vontade. E se sujeitando ao que Deus quer fazer. Para que naquele dia a gente possa herdar as moradas que Ele foi preparar para nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Quero te convidar a ficar de pé.